Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Isa. Segundou, pessoal! Que alegria! Mais um episódio do Ideias de Segunda. Hoje com convidadas mega especiais. Sejam muito bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui. Gostaria que vocês se apresentassem. Eu sou a Natália, eu tenho 26 anos, sou arquiteta e sou uma das fundadoras, junto com as gurias aqui, do Instituto de Ponta Vírgula, Eduardo Gittler, né? Eu sou a Martina, tenho 25 anos e também sou uma das cofundadoras e uma das integrantes atualmente do De Ponto a Vírgula. E eu sou a Débora, sou designer, tenho 25 anos, também uma das fundadoras do Instituto. Bacana. Então hoje o episódio 56, a gente vai trazer aí da nossa temática da sexta temporada, então, sobre brasilidades, um pouquinho dessa pegada, então, de projetos sociais e convidamos aqui alguma das representantes, tá? São dezenas de representantes aí do pessoal de Ponto a Vírgula, que vão contar inicialmente um pouquinho de toda essa história, como surgiu o projeto aqui delas e o impacto que elas estão gerando já grande em poucos anos aí de atuação. E conforme essa conversa, a gente vai contextualizar com outros pontos aí também, para a gente dar as nossas ideias de segunda para futuros novos projetos sociais aí, que com certeza você que está ouvindo a gente vai se reunir com seus amigos também e vai começar a atuar aí na sua sociedade. Beleza? Quem quer começar aí contando um pouquinho da história, de jeito mais criativo, enfim? Vamos lá. Bom, então, o De Ponto a Vírgula, né, hoje Instituto Eduardo Gittler, ele surge a partir do Eduardo, que foi nosso colega no colégio, a gente foi colegas quase a vida inteira. E ele era uma pessoa que, enfim, dia vinha, dia vinha, passava dia. Ele, às vezes, ficava um tempo fora do colégio, enfim, tinha alguma coisa que ninguém sabia direito. Até que a gente se deparou com uma situação no meio da pandemia, que foi com a entrada dele numa lista de transplante. E aí, nesse momento, a gente sabia, né, que ele precisava de um transplante, porque ele tinha uma doença genética, que basicamente ou ele recebia um novo pulmão, ou ele faleceria, que foi o que acabou acontecendo. E aí, em meio a esse acontecimento, assim, bem chocante para todos nós, porque era uma pessoa que estava do lado todos os dias, que a gente não sabia muito sobre exatamente o que se passava ali, sobre o que era a doença, o que precisava, enfim. Sem nenhuma informação, faleceu. E a gente, pelo pedido da mãe dele, assim, de disseminar um pouco mais sobre a doação de órgãos, sobre como o que acontece nesse universo, não só no Brasil, mas no mundo, a gente se juntou quanto amigos e começou a conversar e a estudar, né, sobre a doação de órgãos, porque a gente realmente não sabia nada. Então, no meio da pandemia, a gente começou como um perfil no Instagram, que foi bem surpreendente, assim, a gente não imaginou que realmente teria um impacto, assim, inicial de verdade, assim, com o objetivo de levar informação para pessoas, principalmente da nossa idade, porque a gente se viu numa situação em que a gente, tendo essa pessoa do nosso lado durante tantos anos da nossa vida e não saber nada sobre isso, foi muito chocante, assim. Então, como é que a gente leva essa informação, que é sobre um assunto delicado, tem que falar sobre morte, tem que falar sobre várias outras coisas que são culturais, que não tem muito o que fazer, assim, num primeiro momento. Mas como é que a gente trabalha isso de um jeito diferente, né? Como é que a gente explica isso de um jeito diferente? Como a gente explica que, não, os médicos não vão não cuidar de ti porque tu é doador de órgãos, não. As coisas não vão acontecer dessa maneira. E foi assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente foi dando passos, primeiro online, e agora, como instituto, fazendo várias ações presenciais, principalmente dentro das escolas, conversando com jovens para falar sobre a doação de órgãos. O que eu acho que foi muito legal, assim, desse processo inicial foi canalizar essa força que poderia ser uma coisa super negativa, tava todo mundo num momento super fragilizado, de luto, e nos juntamos meio que sem saber o que a gente ia fazer. Então teve uma nossa faísca inicial, que a gente sempre chama, né, que foi a mãe do Edu, que falou, pô, façam uma campanha, falem sobre isso. E aí a gente se juntou, bom, vamos
vamos fazer uma reunião amanhã, sabe? Tipo, vamos catar umas campanhas, ver o que que sai. E disso a gente foi se tornando. Então, em pequenos passos, primeiro um Instagram, que era o possível também, né? Era o único meio durante a pandemia, mas sempre com uma vontade. Então, a gente estava comentando ali antes que nessa primeira conversa de vamos fazer uma campanha, não sei o que que é, mas marcamos uma reunião online, uma amiga comentou: um dia a gente vai ser um instituto. E a gente, cala a boca, que instituto, sabe? E hoje a gente é um instituto, né? A gente tá em atuação desde 2020. E, enfim, a gente tem muito orgulho, assim, de saber que esse não sei o que seremos se tornou algo muito concreto, que dá muitos frutos e que a gente consegue ver um retorno muito massa desde primeira, assim, uma coisa que a gente não esperava, uma aceitação tão grande. E hoje a gente tá fazendo o que a gente acredita que é uma grande ação, que é tá conseguindo falar com as pessoas, tá tendo esse tipo de conversa aqui, sabe? E uma dessas campanhas, entre várias que a gente vem fazendo de forma mais presencial, agora em junho tem uma campanha de conscientização em relação à doação de sangue, então é o Junho Vermelho, e a gente resolveu unir isso um pouco com os influenciadores e com essa questão mais de falar sobre isso nas redes sociais, e a gente chamou algumas pessoas que a gente acreditava que tinham a ver com a gente, assim, e que tinham essa pegada que poderiam topar falar sobre o assunto nas redes sociais, enfim, doar sangue também. E aí a gente tá entregando um mimo para elas, eu falo elas porque acho que a maioria foram mulheres, mas enfim, para esses influenciadores, para eles mostrarem nas redes sociais, falarem sobre o assunto e irem doar sangue. Nessa campanha é uma campanha que acontece em junho, porque em junho tem uma baixa nos bancos de sangue, assim, e tem muita doença respiratória rolando, então a galera foge um pouco do hospital, mas ao mesmo tempo tem muita gente no hospital precisando, né, nesse momento, assim como ali no verão acontece muito acidente, precisa de muito sangue, então rola essa campanha também, mas junho é de fato o mês que acontece a campanha oficial nacional, e aí a gente tá nesse momento bem focado em fazer vários posts no Instagram e chamar pessoas de públicos diferentes, até quando a gente foi falando, assim, às vezes a gente pensava, será que não é muito distante, uma pessoa que fala de um assunto nada a ver, e a gente ficava, não, mas é justamente essa pessoa, sabe? Que às vezes vai ter um público que, sei lá, tá acostumado a falar sobre bolsa e sapato lá no Instagram, e daí do nada tá falando sobre doação de sangue. É isso que a gente quer, né? Um público completamente diferente. Então tá sendo bem legal. E bacana isso, pegar 2 ganchos teu, Martina. Um desse do fugir do nicho, porque, óbvio, tem o segmento de criação de conteúdo mais voltado para pautas sociais, inclusive vocês, e outros pensando mais em pessoa física, não instituição, assim, digamos, né, pensando num arroba. E de furar esse nicho, porque não. Exatamente, qualquer um pode doar sangue ou qualquer um pode estar fazendo essa boa ação. E o outro do lance de criar posts ou do Instagram, e vocês comentaram que a iniciativa meio que nasceu, ou que deu vida, ok, começou algo, vamos fazer algo, e que seria garantir o arroba ali. Não sei se foi desde o início esse arroba e tal, e o nome, por sinal, muito, muito marcante, assim, o impacto, mas de o quanto hoje, por meio das redes sociais, e aqui trazendo o lado bom das redes sociais, o lado mais otimista, assim, do quanto ele permitiu que a gente consiga, sem uma burocracia, dar vida a qualquer tipo de movimento, criando um Instagram ali que seja, né? Eu tenho a experiência que, na pandemia, eu criei com mais uns 4, 6 amigos ali, Lendo pro Poa, não sei se vocês chegou a lembrar, e que era só, tipo, a galera doava livro, né, nos mandava, a gente, no direct a gente recortava e botava meio que para venda, só que ao invés de comprar e a pessoa receber, a pessoa tinha que fazer, na época nem tinha Pix, tinha que fazer um TED ou um DOC para um hospital de pronto-socorro. E nisso a gente fez parceria com a TAG, foi mais de R$ 4.000 ao todo, e o pessoal meio que se mandava por Uber o livro, enfim, mas... E, caraca, hoje já penso, não passei a pandemia em branco, digamos assim, a gente fez algo. E o quanto isso está acessível, às vezes é só tipo, parar, pensar ou se unir e criar algo, e não precisa ser sempre algo grandioso, às vezes até pode ficar nesse negócio de hoje em dia que tudo tem que dar muito certo, ou daqui a pouco fez ali, tem 50 seguidores, ou daqui a pouco a campanha do uma pessoa, doou sangue, e que fracasso, que fosse... Não, mas é uma pessoa, se uma pessoa que ouvir aqui o nosso episódio e for doar sangue daqui a 1 ano por conta disso, já vai ser demais, assim, sabe? E de quanto também pode ser, e aí você queria que vocês contassem mais também disso, dessa experiência em grupo, pensando não só do lado do impacto externo, mas do impacto interno, assim, porque é uma experiência, provavelmente vocês nunca fizeram nada igual como grupo de amigas juntos, assim, né? Juntas, assim.
Acho que a Débora brincou antes até que a gente é bem gincaneiras, né? Na escola a gente era muito as pessoas que participavam muito das gincanas. E aí acho que a gente pegou esse espírito e foi fazer uma coisa como adultos, né? Sério. E eu vejo que as redes sociais têm esse poder de escalar as coisas muito, mas é como tu falou, se uma pessoa for doar sangue já é insano. Tipo, a gente sai das escolas, às vezes, e a gente pensa, tá, 20 pessoas acabaram de ouvir sobre isso. Tipo, se 2 delas falarem sobre isso em casa, tipo, meu Deus, isso já é absurdo. 8 pessoas pode salvar a vida de 8 pessoas. Numa doação de sangue, 4 pessoas. São vidas, tipo, uma é muita coisa já, sabe? E aí pensar nessa escala gigante, isso até me lembrou, teve algumas vezes que a gente deu uma viralizada, assim, de sair da bolha, e uma delas a gente até foi meio cancelado, e foi bem legal, porque a gente falou sobre o SUS ali, daí rolou uma coisa meio polêmica, que era um TikTok não, né? Um Reels da Flight, se tu quiser contar sobre essa polêmica. Olha, na real foi muito bom, assim, eu até ia pegar um outro gancho, mas a gente fez, era só defendendo e dizendo, tipo assim, quer pagar por um transplante? Não, né? Então não critica tanto assim, vamos, tipo, defender também as coisas que são legais. E aí a gente recebeu haters, tipo, furou a bolha, essas coisas das redes sociais. 1 milhão de visualizações, então a gente tem esses momentos, assim, nossas 24 horas que deu 2.000 seguidores, aí um Reels viralizou, daqui a pouco um chega não a 1 milhão, mas por aí. Mas o que eu me lembrei muito com o que tu estava falando, Felipe, não tem como não citar as enchentes, assim, tipo, iniciativas coletivas e que partem de pessoa física. Teve o Doa Poa, que eu me lembro, que foi uma iniciativa que eu acho que começou no Instagram. Grupos de WhatsApp também, tipo, muito, vamos criar aqui, e daí a gente vai vendo o que vira. Eu acho que isso tem uma característica muito positiva e eu diria muito brasileira, assim, de tipo, tá, vamos fazer aqui. Faz um grupo aí, a gente resolve, a gente junta aí uma galerinha aí e vai lá e entrega as doações, sabe? E muito a gente foi resolvendo no improviso, tipo, a gente não sabia fazer, a gente foi aprendendo a fazer. E aquela coisa do, se uma pessoa doar, se uma pessoa pensar em doar, e nunca tinha pensado nisso, já é lucro, a gente leva isso muito como lema, eu diria. Teve uma vez, claro, nem tudo é 1 milhão de visualizações, nem tudo é 2.000 seguidores. Teve uma palestra que a gente foi dar que tinha, tipo, 4 pessoas na plateia, assim. Ou, tipo, 2 convidados e 2 eram nossos até. Mas a gente vai e fala como se a gente estivesse falando no Maracanã, entendeu? É a mesma palestra, é a mesma conversa. E aí é muito louco como uma palestra que vai 4 pessoas, o retorno é bizarro de, tipo, tu vê que a pessoa se tocou com aquilo, assim. Então, tudo bem, a gente tem medidores de impacto que são muito legais e reconhecimentos que são muito legais a gente contar e que até nos surpreendem, mas quando é pouco, ainda é muito, assim. Quando é uma pessoa, quando é um aluno que, mas eu fiquei com essa dúvida, eu também quero voluntariar, e como que faz? Bom, também vou me juntar com meus amigos, isso a gente fala nas escolas, né, tipo, pô, se junta, sabe? Cria o grupo do WhatsApp, cria o Instagram, a gente veio um de cada contexto, assim, um da medicina, um da arquitetura, direito, ADM, design, não sabia o que ia virar, e disso, tipo, a gente tem muito retorno positivo e a gente se orgulha muito, assim, desse projeto que hoje tá cada vez crescendo mais, assim. Então, se a gente puder também deixar um incentivo que não seja só seja um doador de órgãos e doe sangue, bota a mão na massa, sabe? Cria aquele grupo ali que, nem sei se vai dar nada, mas cria porque às vezes dá e dá muito, né? A gente vê em vários tipos de iniciativa, não só na doação. Acho que fica, assim, de recado especial. Tava falando dessa coisa de furar a bolha, assim, e bem do nosso começo, assim, foi meio, o que a gente tem aqui, o que a gente pode fazer, né? Então, tipo assim, eu pensei agora, tipo, tô a fim de fazer um bolo em casa, mas eu não tenho chocolate, só tenho cenoura, vai ter que ser um bolo de cenoura. E aí, essa foi um pouco o Instagram pra gente, né? E conforme a gente foi indo, assim, nossa primeira campanha pós-pandemia foi uma campanha que a gente tentou juntar floriculturas de Porto Alegre. E daí a gente foi assim, ó, a gente pensava, não, mas essa daí é muito hypada, eles não vão nos querer. Mas essa aqui vai nos querer porque é tipo uma floricultura de esquina, de bairro, enfim, meu pai conhece o dono, sei lá, alguma coisa assim. E aí a gente chegou com uma ideia pronta que era muito simples, assim, tipo, era um pouco nessa ideia do lance do livro, né? De tipo, era R$1 a mais na compra que a pessoa ia fazer, que ia ser doado. Então, um pouco na lógica de troco de farmácia, assim, que a galera doa. Mas que daí era revertido para dinheiro para doação, né? Que tem daí toda uma estrutura, assim, que também eu acho que um speechzinho, assim, um pouco mais doador de órgãos, que é o lance toda uma cadeia de gente, de instituições que estão envolvidas nesse processo, né? Porque o Brasil ele tem uma lista de transplante nacional, e aí
se eu conseguir um pulmão no Acre, eu preciso ir até o Acre para... Ou, enfim, o pulmão precisa vir até mim, mas, tipo, tem que ter essa mobilidade. Então, casas de acolhimento, instituições desse tipo, elas abraçam as pessoas para elas estarem mais perto de um possível órgão. Me perdi um pouco no parênteses, mas o que eu queria dizer, floriculturas, que a gente relaciona depois também com arte, né? A gente fez uma exposição trazendo vários artistas e coisas bem diferentes, que também tinha essa conexão, tipo, temática com a doação de órgãos, mas que, enfim, foi muito assim, né? O amigo de não sei quem pode dar um espaço, o fulano de não sei o quê, ou, sei lá, sabe? Muito botando a mão na massa e dando a cara a tapa, assim. Tipo, vamos ver quem é que se junta com a gente pra fazer isso, assim, sabe? E eu acho que o que vocês fazem dá muita repercussão e as pessoas se contagiam justamente por essa vontade de botar a cara a tapa, de ir ali, juntar nesse primeiro momento e fazer o negócio rolar, e de ter a empolgação, como tu falou, de falar como se fosse no Maracanã lotado. E não tem como eu, particularmente, não me contagiar vendo vocês falarem. E isso tudo nos leva à conclusão de que, para uma ideia dar certo, para uma ação social se tornar real, basta quem tá com ela apoiar a causa, quem tá com ela embarcar no barco, né? Tem uma história muito legal que eu faço desde que eu sou criança, né? Não é uma história, é uma tradição, que é todo final de verão, eu junto os meus amigos que estão ali na praia e a gente limpa uma faixa de 800 metros. E todo mundo que vê a gente recolhendo lixo se junta a gente. E o pessoal vem conversar, ai, mas por que vocês estão fazendo isso? Aí a gente explica que é uma ação anual de final de verão, como é uma praia pequena, não passam os catadores de lixo, então se o pessoal que é local não recolhe, o lixo fica lá e perdura, acaba indo para dentro do oceano. E essa ação de comunidade, que poderia ser vista por muitas pessoas como pequena, porque não tem nenhum caráter formal, é algo boca a boca, repercute e faz a praia se tornar um local mais harmônico, faz o local dos moradores se tornar mais agradável, né? E isso, de repente, poderia, né, já puxando, virar uma ideia de segunda. Que tal se lançassem um projeto de todo último dia do mês, o pessoal das comunidades limparem as suas ruas? Bah, se eu limpasse uma faixa de 100 metros na frente da minha casa todo final de mês, não seria algo maçante. E talvez se essa iniciativa viesse por influenciadores, viessem por pessoas com mais voz, poderia fazer com que a gente não precisasse ficar usando tanto de serviços extras como pessoal, né, que fica trabalhando na limpeza das ruas, enfim, que é um serviço importante, mas que a gente também poderia ajudar com o nosso tijolinho. E trazendo um pouquinho da experiência aqui das enchentes, né? Que, enfim, para quem é do Rio Grande do Sul sabe do que a gente fala assim, mas de repente para quem não vivenciou isso aqui dentro, e digo mais em relação à solidariedade que ficou assim de todo mundo estar com a proatividade de fazer algo, né? Mas acho que um dos maiores acontecimentos assim, ou dilemas que trouxe foi do olhar público se voltar para as empresas que faziam parte desse ecossistema do Rio Grande do Sul. E todo mundo, né, se ajudando, mas daqui a pouco todo mundo começou a olhar assim, não, mas peraí, o que eles estão fazendo? Né, eles que podem ajudar ou potencializar essa ajuda. E isso com certeza desmascarou muita coisa, ou pelo menos fez com que fosse mais ajudado ainda. Então tudo isso para dizer que é uma demanda hoje também das marcas, das empresas. Então, mesmo que o teu pai, sei lá, não conheça o dono ou a dona da floricultura X, aquela floricultura, ela precisa fazer algo. E aí vai cair de bandeja para ela um troço, tá tudo pronto, é só aceitar o collab. Quer ir? Sabe? E isso vale não só para iniciativas assim, acho que desde criação de conteúdo, quer criar conteúdo com alguma marca, enfim, eu quero usar um cenário X, eu quero gravar um vídeo de paródia de podcast, ao invés de fazer em casa com um shampoo, pergunta para um podcast, posso gravar aí o vídeo, vou ficar 10 minutos aí e vou marcar o arroba de vocês.
não vai custar nada pra ela e ela precisa. Aquele estúdio precisa desse conteúdo. Tipo, todo dia todo mundo tem que postar conteúdo, essa frequência, então tudo que vier de graça, assim, provavelmente vai ser bem-vindo. E aí, óbvio, o incomparável, né, a questão de um vídeo aleatório, mas e ainda de uma ação social que vai pegar duas numa só. Então, desde o post de social, de impacto social, e como ter um conteúdo para aquele dia que de repente o pessoal lá nem tem uma pessoa que é a social, que tem que fazer 1000 coisas da floricultura e trabalha em outra coisa também, é um freela e tal, e caraca, não tinha planejado nada para aquela segunda e salvou a segunda dela para ela não ter que planejar nenhum post e ficar livre, assim, sabe? Já que já começamos com as ideias de segunda, vou continuar. Uma coisa que eu pensei, assim... Uma coisa que eu pensei que é muito legal é que a gente tava falando sobre essas ações específicas, né? Ah, faz aí o que tu tá pensando em fazer, façam nos grupos de vocês. E claro que isso é muito legal e tem uma potência muito grande, mas o quanto isso também não seria bom a gente conseguir organizar, sabe? Conseguir escalar. Então, várias pessoas estão pensando na mesma coisa, ao invés de cada um fazendo um canto que tem uma fortaleza, porque não se unir de alguma forma, né? E aí, o que eu pensei nesse estilo match, tipo Tinder, assim, é como se fosse um Tinder de pessoas que querem ajudar com causas que já existem, sabe? Então, o de ponto vírgula tá lá como uma causa, daí a pessoa, a gente tava conversando, responde um formulário, por exemplo, em que ela conta sobre a vida dela, sobre o que ela passou na infância, o que ela passou na adolescência, quais eram as coisas que mais incomodavam ela. Incomodavam ela durante a adolescência dela, a família, enfim, qualquer ponto que surja durante a vida dela, e esse formulário conecte ela com causas que possam ter a ver com ela, assim, e aí ela consegue entrar numa coisa que já existe, que já tá bem estruturada, porque eu acho que isso falta também estrutura. A gente falava também sobre ter muita gambiarra no Brasil, né? Cada um se vira como pode e vamos nos ajudando aqui porque é o que a gente consegue. E como falta estrutura, e esse tipo de coisa poderia trazer a estrutura que falta. Tipo, a gente já tem aqui, a gente precisa de mais gente. Tá, então vamos unir tudo aqui, sabe? Quem quer e quem precisa. E eu acho que hoje em dia, com cada vez mais automações e também com o advento da inteligência artificial, a gente consegue escalar coisas que precisariam de muitos funcionários para realizar. Por exemplo, ações muito importantes que foram realizadas nas enchentes foi utilizar todos esses dados que eram fornecidos para elaborar mapas, e aí a partir desses mapas tu conseguia ver quantas pessoas estavam voluntariando lá naquele momento, quantos precisavam, quanto que tinha lá de suprimento, e essa informação chegar muito fácil e mastigada para as pessoas, para aí elas poderem tomar decisões mais rápido. Então, hoje em dia, talvez um centro de coleta de roupas usadas, por exemplo, pudesse ficar mais automatizado e demandasse menos funcionários por conta da gente ter mais tecnologias. Então, parece que o social está ficando cada vez mais fácil da gente propor. Eu lembrei de uma coisa que a gente tava falando, assim, um pouco voltando, assim, pra bola do empreendedorismo social, né, que a gente meio que descobriu, assim, que a gente fazia parte desse grupo de pessoas, que é muito como ainda, enfim, acho que na maioria, sei lá, vamos pegar, acho que países subdesenvolvidos, mas pegando o Brasil daí como referência, assim, exemplo, como a gente não tem essa parte vinculada a um esforço principal, assim, né, num sentido de, é um trabalho voluntário que eu vou fazer num turno sei lá quando, é uma coisa que eu vou ajudar eventualmente fazendo, não desmerecendo de forma alguma, mas assim, no momento em que me cabe, que eu tô de férias, ou que eu consigo, ou quando eu me aposentar, e quando outras coisas acontecerem que não se tornam um projeto propriamente, e acaba que não sai do papel por conta disso. Eu acho que se juntar faz um pouco essa movimentação, assim, mas o quanto isso não é realmente incentivado, assim, né, aqui. A gente não se apropria dessa posição, assim, de tipo, cara, a gente é isso, sabe? Tipo, isso tem um resultado muito maior do que o meu trabalho principal, provavelmente, sabe, na vida de uma pessoa. Então, enfim, esse pensamento a gente tava falando, né? E aí eu vou falar o que eu pensei das ideias talvez um pouco mais distópicas. Era que seria legal se, por exemplo, que nem a gente tem exército, assim, né, que a galera tem que servir, tem que se apresentar e
ser ou não dispensado. Se tivesse uma coisa meio assim de trabalho voluntário ou de alguma causa social, todo mundo tivesse que passar ali, fez 18 anos, tem que se apresentar para algum, escolhe, tem aqui, aí podia até usar o match lá, bota aqui teus dados, vai ali na esquina da tua casa tem um negócio que faz tal coisa, porque acaba que a gente não fica meio no conforto, assim, do vamos vendo e não vê nunca. E aí o negócio tá do teu lado e tu te mexe. Mas, enfim. Só rapidinho dar um adendo, achei muito genial, assim, dessa ideia, ou até imaginei vinculada, de repente, ao próprio colégio, assim, né? Nos Estados Unidos tem o lance do 4º ano, aqui tá começando a botar o 9º, aí tem o lance também do curso técnico, né? Tô pensando em atividades a mais, assim, que foram surgindo, e como já tem todo esse debate de reformulação da grade escolar ou do colégio, que é industrial, enfim, tem uma série de teorias, mas daqui a pouco disso os colégios fazem, geralmente, essa questão de algumas saídas, programas voluntários, enfim, esporádicos, de repente, mas de ter isso do obrigatório, no bom sentido, né, mas vinculado à grade curricular, que daí isso cria um compromisso também de que, ó, para te se formar, tu tem que ter tantas horas, pode ser na faculdade, então, viajando mais aqui, de eletivas, horas extras de complementar de voluntariado a ver com a tua área que tu tá estudando, enfim. Não, me ocorreu aqui essa história dos vínculos, né? Então, o obrigatório, vincular com o colégio, vincular com a faculdade. Uma ideia de segunda, assim, eu pensei em estender a tua, assim. Coloca uma carta em cima da tua de vamos colocar o obrigatório para as empresas também, de repente. Então, tipo assim, todo mês um X ou uma ação tu tem que apoiar. E existem incentivos nesse sentido, né? Mas que fosse uma coisa, tipo, obrigatória para todos. E é isso aí, tem que ajudar, escolhe uma causa. E aí, falando de vincular com o colégio e universidade, o primeiro contato mais intencional que eu tive com voluntariado foi na faculdade. Eu sou formada pela PUC. E lá eles têm essa parceria com instituições, e aí tu pode fazer um voluntariado lá pela pastoral. E aí me ocorreu agora uma ideia de segunda que poderia ser, em vez de tu se envolver e entrar em uma instituição e ir lá e ajudar secundariamente, né, no meu tempo livre, tu tem que criar. Tu tem que criar um projeto. Então, mais nessa coisa da... Então, tu tem que criar um Instagram lá pra falar, tipo, em vez de escolher algo que já existe, então cria. O objetivo é tu inventar uma nova frente de alguma causa que tu acredite, assim. Então, tipo, até trazendo esse lado empreendedor, assim, que é o que a gente atua. Eu acho que faria sentido. E sobre o que vocês estavam falando, disso começar no colégio, é muito importante o trabalho que a gente estava conversando antes, né? Que as gurias, elas atuam bastante tanto nos colégios quanto nas faculdades, e elas falam sobre essa parte de empreender e essa parte do social. E algo que meu colégio de Nova Prata fazia, Reinaldo Cherubini, falo com muito orgulho, e que na época eu não entendia muito bem, eu devia ter o quê? Uns 12 anos, era um projeto de reciclagem. A escola lançou uma campanha onde toda semana a gente tinha que levar um saquinho de lixo. E quanto mais tu levasse, mais tu pontuava. E se tu não levasse, tu não ganhava pontos. E aí era uma coisa ruim. Tinha um mínimo score que tu podia atingir, né, com uma sacolinha, mas se tu não levasse, era ruim. E aí no início tu ficava meio revoltado, né? Porque, poxa, tu tem 12 anos, tudo bem que tu tá fazendo algo muito positivo, mas é um compromisso, né? Todo dia tu tem que ir lá e tu tem que separar a tua garrafinha fora do lixo convencional, porque tu sabe que a escola vai reciclar. E aquilo foi escalando, escalando e se tornou um hábito. E até hoje o colégio permanece fazendo isso e eles não só reciclam, mas eles vendem todo esse lixo acumulado para catadores e o dinheiro, como é uma escola municipal e tem menos verba, eles conseguem utilizar como verba para adquirir televisores, por exemplo, ou materiais que vão ser utilizados pelos alunos e vão agregar conhecimento. Então, olha só, de uma causa social nasceu toda uma conscientização de uma geração que vai perpassar muito além da escola, como perpassa na minha vida até hoje, e que também vai se reverter em verba para tornar a escola um lugar com mais recursos de aprendizado. Pensando aqui do que tu comentou em relação
né, ficar sempre aquele, vamos fazer, vou ver, te aviso, vamos fazer, no gerúndio, né, e isso também é algo muito brasileiro, provavelmente seja do mundo inteiro, enfim, mas, né, pegando um pouco para ter o lugar de fala, mas disso do gerúndio, né, não, tô fazendo, tô... Então é uma coisa que tu começa a perceber assim, e aí se policia para não ficar, alguém te pergunta os troços, não, já tô terminando, tipo, não fiz, né, melhor falar do que no gerúndio. Mas de, às vezes, unir, então, os cenários, né, já que a gente está falando de empreendedorismo e hoje que está muito na moda, ou até já em desmoda, mas que é não digo sonho, mas uma mística, assim, de, eu vou criar um negócio com meus amigos, sabe? A gente tem que criar um negócio, porque o grupo tal, olha aí, eles criaram, então multimilionário, mas só de, nem pelo dinheiro, mas pela questão de trabalhamos juntos, não é algo que nós gostamos, e aí, de repente, também fica tudo esses planos separados, sobrevoando o inconsciente, a mente, no gerúndio, e de repente de pegar e tentar unir, não. Vou juntar o grupo de amigos e já fazemos algo social, e aí nisso vinculado já pegamos também esse desejo de ter uma experiência de empreendedorismo, vai acabar sendo, e aí isso diminui o risco, porque não vai necessariamente, pelo menos, ter um dinheiro, né, especificamente de investir ali, algo de fato que torne um risco, né? Uma coisa é tu investir, não, vou fazer uma camiseta, algo tipo, começar, beleza. Mas, no caso, sabe, como se fosse criar um negócio, que aí é tua vida em risco, um monte de coisa ali que vai estar, né? O dinheiro da casa, os pais, sei lá, enfim. Mas e também que vocês comentaram ali de talvez não necessariamente estar vinculado ao dar certo, mas às vezes até se der tudo errado, já foi válido. Mesmo se, não, ninguém doou sangue. Tá, mas algo de positivo vai se trazer dali, ou talvez vai ser o segundo, então, ideia que vocês vão montar, e assim vai, mas acho que dá para juntar esses dois cenários ideais, assim, e ver o que acontece, né? Eu acho que quando a gente mais aprende, na verdade, é quando dá tudo errado, assim. Tipo assim, ninguém foi doar por quê? Sei lá, né? Ou, enfim, daí a gente fica criando 1 milhão de hipóteses lá nas nossas reuniões. E acho que é muito isso, assim, sabe? De ter a coragem de fazer a parada do jeito que der, meio desengonçado. Mas fazer e ir vendo e refazendo ela conforme ela for existindo, assim, né? Então acho que isso... E daí, juntando um pouco com cada um seguindo uma área diferente ali, né, do grupo, eu vejo que o De Ponto a Vírgula, ele acaba sendo muito um lugar de experimentação, assim, num sentido de que, não caindo naquele discurso de, a gente tá brincando de empresa, né? Não é isso, até porque, enfim, não é isso mesmo. Mas, assim, num sentido, um lugar que, tipo, tu vai ter que sustentar uma ideia, tu vai ter que ir atrás de articular ela, tu vai ter que falar com as pessoas que tu tiver que falar pra fazer ela acontecer, e tu num sentido representando algo, né? Isso já é uma coisa, tipo assim, quando a gente manda um e-mail pra uma escola quanto de ponto a vírgula, nos respondem de um jeito diferente. Se fosse eu lá, Débora, chegando pra falar sobre doação de órgãos, não seria recebido da mesma maneira, né? Então, acho que tu vai aprendendo também a como ir falando, com quem ir falando, aonde ir buscando, enfim. E isso te dá casca, assim, pra vida, né? Assim, eu acho que, tipo assim, às vezes eu fico pensando, por exemplo, sei lá, meu pai, assim, é uma figura muito importante nesse aspecto, porque ele não é doador de órgãos, ele não doa sangue, ele não faz nada. E, tipo, eu tenho um instituto de doação. E é uma coisa muito água e vinho, assim, nesse aspecto, porque não é sobre tu convencer a pessoa, sobre tu querer transformar a parada. Acho que nenhum projeto social é muito sobre isso, assim, né? Mas é o quanto, talvez, num dia em que ele precise, ele vai saber como as coisas funcionam, ou alguma coisa que eu falei ele vai lembrar, ou vai falar para um amigo dele que sei lá o quê. Então, acho que é acreditar no poder da rede, assim, como transformação também. Sim, de toda forma, cria-se uma corrente de algo positivo, né? Cada palestra que vocês dão, cada ação que vocês fazem, por mais que ela não tenha foco estritamente em doar sangue, é o que tu falou, aquela pessoa ela vai saber, ela vai transmitir, e acima de todo esse discurso ainda tem um legado de fazer o bem comum.
tanto na doação de sangue, tanto no apoio das enchentes ou no apoio logístico para fazer todas essas ideias funcionarem. E eu acho que essa é a parte mais bonita, né, do empreendedorismo social e da iniciativa que vocês tiveram desse projeto também. Eu gosto muito da palavra coragem que tu usou, assim, eu tava pensando nisso, e daí tu falou coragem, e eu fiquei tipo, sim, exatamente isso. E eu acho que, conectando com o que tu disse, é mais fácil tu ter coragem quando não envolve uma coisa, né, um negócio que tu vai criar e botar todo o teu dinheiro, então é muito um lugar pra experimentar. É perfeito isso, assim, eu aprendi muito com o De Ponto a Vírgula. Nós três trabalhamos no corporativo, então a gente trabalha em empresas, a gente fala em nome de empresas, e isso me ensinou demais, assim, a me comportar na frente das pessoas, porque a gente começou De Ponto a Vírgula, tava todo mundo no meio da faculdade, começando a estagiar, assim, e nos mudou completamente nesse aspecto. E ter que falar nos lugares, começar a falar nas escolas, nas universidades, ter que se adaptar ao público. Então, numa empresa também tem isso, né? Tu tem que se adaptar. Se tu tá falando com a diretoria da empresa, tu vai falar de uma forma. Se tu tá falando com os estagiários, tu vai falar de outra. Numa escola também. Tu tá falando com um monte de adolescente que tá com cara de que não tá nem aí. Como é que eu vou falar? Ou tô falando com crianças que estão mais empolgadas, como é que eu vou falar? Então, isso é uma das coisas que a gente aprendeu entre várias, assim. Eu acho que isso é muito válido, ter essa coragem e ter um ambiente que é mais propício para tu experimentar. Um outro ponto que é legal, isso que, de novo, teu pai, vou trazer de novo teu pai aqui, que tá sendo bom de exemplo, ele. Como é que é o nome dele? Fernando. Que assim, ó, essa necessidade até, junto com o que a Martina trouxe no início, dos nichos diferentes, né, que faz conteúdo de bota e agora falou de doar sangue, mas do quanto a gente, principalmente hoje, que a gente está muito vivendo num viés de confirmação, bolhas, assim, né, e polarizado, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E o quanto a gente acaba deixando de conviver em ambientes diferentes. E o quanto é importante estar convivendo nesses ambientes, tanto para si mesmo, pensando até de um lado egoísta, como para esse ambiente, pelo teu propósito, as coisas que tu quer gerar impacto, enfim. Então, vamos supor que se vocês tiverem um churrasco de amigos do Fernando e estão lá e todos são contra. Não são contra, né? Não precisa ser contra, mas nunca doaram sangue, isso aí, né? E aí, beleza, aí vamos supor que vocês por acaso estão lá nesse churrasco também, no aniversário, e aí o fato de vocês estarem lá e daqui a pouco tá com adesivo ali, ou comentou um pouco, né, ou trazendo um exemplo mais concreto, talvez com maior impacto, começa a trabalhar num lugar X, mas, poxa, talvez eu não me sinto tão acolhido aqui, ou todo mundo pensa Y, mas é importante, de repente, você estar ali, tanto para conviver nesse ambiente diferente e saber conviver em ambientes diferentes, mas para deixar a tua marca, assim, sabe, o teu pouquinho. E não é tu chegar lá e dizendo, é isso aí, todo mundo, mas daqui a pouco por um acaso, um dia, viu uma notícia, alguém falou alguma coisa, aí tu vai falar, não, quando doa sangue, tal, tal, tal. Né? Uma informação que me veio, que eu nunca esqueci, de que aqui no Brasil, os voos comerciais, eles são obrigados, ou eles levam os órgãos doados de forma gratuita, né? Então, daqui a pouco, eu falei isso, assim, a nada, num troço, uma festa firme ali, no dia a dia do trabalho. E aí, caraca, que curioso. Aí aquilo pode gerar um impactozinho de formiguinha, enfim, mas óbvio, pensando isso num macro, assim, a longo prazo, e do quanto me veio disso de estado viver em cenários diferentes, conviver, né? Não precisa viver para sempre, dar uma passada, então que seja, mas para que a gente vá gerando esses impactos e também seja impactado, né? Porque não existe o certo ou errado nesse caso, e acho que tudo é válido, quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que a gente não sabe, então é importante saber um pouquinho de tudo, ou estar ciente um pouco de tudo. Então, também nisso, também ser impactado, não só impactar, né? E isso que tu falou, Felipe, de levar para a festa da firma, por exemplo, e muito associado à tua ideia de segunda, de ser, sim, obrigatório nas empresas que vai ter um momento de fazer trabalho social. Hoje eu vejo que essas práticas, elas vêm muito horizontais. E aí é a gerência que tem que tomar alguma decisão de mandar uma verba para uma instituição e a caridade acaba aí. Mas,
E se isso fosse horizontal? Se isso chegasse na mesa de cada funcionário? De tirar, talvez, 1 hora por semana, e aí nessa 1 hora todo mundo vai trabalhar em alguma coisa social. Voltando, né, pro lance da enchente. Todo o ecossistema aqui da OSPA, que é o local onde a gente está gravando, auxiliou muitas pessoas, né, na parte de programação para geolocalizar esses dados dos abrigos, outros arquitetos projetando esses novos locais onde as pessoas que infelizmente perderam as suas residências iam precisar se reconstruir. Então, qualquer empresa pode ajudar com a sua mão de obra. Aqui na OSPA a gente tem projetos fantásticos de arquitetura que visam não somente a beleza, mas que visam a utilidade, os materiais que vão ser utilizados. Tu, como arquiteto, eu acho que pode falar muito bem sobre isso, mas toda empresa pode dar além da verba. Eu acho que até o trabalho se torna mais rico quando todo mundo consegue botar a mão na massa, ao invés de ser algo apenas vertical. Todo mundo botar a mão na massa, eu acho que é a premissa básica, assim, e foi muito desse lugar que a gente nasceu. É tipo, cada um com a sua especialidade aleatória, completamente, tipo, movidos por uma causa que não tinha nada a ver com o profissional, deram um jeito de dar. Todo mundo tem como contribuir independente, assim, sabe? E aí o que eu penso, no meu lugar de arquiteta, me veio uma ideia de segunda. Tem que ter esses lugares na cidade também. Tu falou, claro, exemplo da enchente, onde a gente precisava de lugares para as pessoas, né, serem acolhidas, mas a gente tem um Instituto do Câncer Infantil aqui em Porto Alegre, que é um lugar que acolhe. A gente sempre fica mirando alto, né? Então, a gente sonha em ter uma sede física onde a gente possa acolher essas pessoas. Tem a Casa Madriana aqui para os transplantados de Porto Alegre. Mas se todas as capitais, pelo menos, tivessem, assim, um centro de acolhimento para várias causas, cada centro para uma causa social, ia ser uma coisa incrível, assim. Então, começo a pensar mais em termos de planejamento urbano, de como que isso poderia se dar na cidade, começo a pirar nesse sentido. E só complementando também o que tu falou antes, Felipe, a gente bate muito nessa tecla de falar para pessoas, falar em lugares que a gente não tá confortáveis, a gente tá sempre com essa pulguinha atrás da orelha, assim, isso que eu acho que é muito importante. Tipo, como que a gente então adentra o TikTok? Não, a gente quer viralizar, tipo, pra galera que é, tipo, tem 13, sabe? Que tá entrando no TikTok, tá viciado. Como é que a gente aborda esse público? Mas, se a gente for numa palestra que é de uma galera 60 mais, ou tá no churrasco do pai da Débora, que deve ser uma galera 60 mais, como que a gente fala também? E a gente tem que estar falando em todos esses meios, porque a galera jovem que vai falar com os pais sobre a doação, no nosso caso, né? A galera mais velha que tem os filhos que vão responder por eles no futuro. Então, a gente precisa saber adentrar os espaços e é muito importante se colocar em situações de desconforto para conseguir atingir o máximo de pessoas. Assim, isso é uma provocação que a gente tem desde muito cedo e que é uma coisa que eu acho muito importante, assim, em demandas sociais. Fazer com que as pessoas saibam das pautas sociais, independente de qual seja a pauta, acho que é muito importante públicos diversos, assim, tomarem conhecimento. Esse é o nosso maior objetivo, eu diria. Lembrei de uma coisa agora, falando sobre arquitetura, enfim, que é tem daí não vou saber dizer referências, mas enfim, tem um conceito que é a cidade de 15 minutos, né, que é uma coisa meio, tu consegue fazer tudo a pé, tu tem um supermercado, tu tem uma farmácia, tu tem uma escola, tu tem um posto de saúde, tu tem ali a tua vida a um raio de 15 minutos a pé da tua casa. E eu acho que é muito sobre isso, assim, que, né, indo para grandes empresas, assim, talvez raras exceções, fica muito centrado nessa coisa do dinheiro, de idade, né, que vai ter uma coisa fiscal, enfim, depois, mas que não toca ninguém no final das contas. Que eu, quanto colaboradora, o que eu fiz para isso exatamente? Não entendi. Então, assim, é o tipo assim, bater na esquina, é o levar para doar sangue, é essas mini ações, pontos de contato que vão realmente fazer a pessoa parar, nem que seja 2 minutos da vida dela, e pensar o que ela poderia estar fazendo de diferente, assim, né. Então eu acho que é óbvio, se a gente fosse imaginar que o mundo ideal, cheio de, coisas pra gente usar, seria muito diferente do que é hoje, claro, mas também eu acho que não dá pra desacreditar, assim, acho que uma coisa muito genuína nossa ali do De Ponto a Vírgula é ser bem, hã, sonhador, exato, assim, de tipo assim,
se não der pra fazer isso esse ano, ano que vem a gente se organiza melhor e faz, no outro a gente faz diferente, não deu, por que que não deu? Então, enfim. Eu acho que diz muito sobre resiliência, assim, também, que é uma, querendo ou não, é uma característica do brasileiro, enfim, de várias outras culturas do mundo, mas é um pouco do que a gente já falou, é um pouco chovendo no molhado, talvez, de os momentos que deram muito errado foram os que a gente mais aprendeu e que acabaram depois a gente desenrolou. Tipo assim, não teve nenhuma campanha que não teve uma pessoa que doou sangue, mas também teve campanhas que internamente a gente foi uma bagunça pra organizar, no final deu certo, mas bom, tá. O momento que a gente quiser fazer esse tipo de campanha de novo, tá tudo certo. A gente já sabe e a gente vai saber gerir isso. Então, esse eterno aprendizado, assim, né? E o acreditar que, tipo, não. Esse setembro a gente queria fazer um negócio gigante, porque setembro, já puxando aqui pro nosso assado, setembro é o mês da conscientização da doação de órgãos. A gente tem o setembro amarelo, mas o setembro também é verde. Ele é de várias cores, se não me engano, até. Mas a gente sempre quer fazer uma ação gigante em setembro. E daí a gente sonha alto, porque estamos assim, né? Tem as que puxam pro pé no chão, mas tem as que sonham alto também. E a gente sempre sonha, não, vamos fazer uma campanha gigante, vamos mobilizar a cidade inteira, e aí quando vê, é agosto. De repente não vai dar. Mas a gente consegue. Isso aqui fica anotado e a gente vai realizar em algum momento e acreditar que a gente consegue, que em algum momento vai ser feito e se organizar para isso. E também fazer o que cabe, assim. Nesse setembro, então, vai caber só isso. Já é muito, já é suficiente. Eu acho que um ponto bem legal que a gente trouxe pouco, mas que no nosso caso volta muito, e tu falou isso dos pontos de contato, é quando a gente de fato encontra as pessoas que estão envolvidas na causa. Então, isso sempre nos restaura, eu acho, assim, como. Porque, claro, tem momentos de desengajamento, a gente estava comentando até que é uma coisa que ninguém tá ganhando dinheiro para estar no de ponto a vírgula, nem outro trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário é exatamente isso, é não ganhar dinheiro para fazer aquilo. E óbvio que as pessoas desengajam com isso com o tempo. E eu acho que o que sempre restaura esse engajamento é falar com as pessoas e ver que tipo aquilo tem um impacto muito palpável na vida de uma pessoa. Isso é muito importante. Então, acho que tentar sempre voltar para isso também. Vamos numa casa de acolhimento, então, ou se tu trabalha com, sei lá, criança, educação de crianças, falar com as crianças, ir nesses lugares e falar com essas pessoas que estão sendo impactadas por isso, tipo, não tem como isso não restaurar tudo, sabe? Eu acho que fica também de sugestão, porque isso é uma provocação que surge bastante no nosso caso, de como que a gente sensibiliza as pessoas, né? Porque no nosso caso a gente conheceu o Edu, a gente tá pessoalmente tocadas por essa história, e várias iniciativas no Brasil têm histórias pessoais por trás. Então, tem até um dado que a maioria dos projetos que surgem, assim como iniciativas pessoa física, são motivadas por uma história pessoal. Então, o Instituto do Câncer Infantil foi assim, o Vida Urgente foi assim também, o nosso caso de ponto a vírgula. E aí fica de também pensando nessas empresas, em como é que eu vou engajar o meu colaborador que nem sabe muito dessa iniciativa social que eu quero. Como sensibilizar? Talvez falando com pessoas, talvez visitando esses lugares, talvez se expondo a realidades que a pessoa não tem nem ideia, que nem conhecia. Traz alguém para conversar, ou vai lá. A gente tenta fazer isso nas nossas palestras também, sempre trazer ou a irmã do Edu, que faz parte do projeto conosco, que a gente tem muito orgulho, assim, de ter essa presença importante. E a Liege, que é uma transplantada atleta maravilhosa, o James, transplantado de coração. Então, a gente tem umas parcerias, assim, que são elementos chaves, elementos centrais, assim, que representam a causa e que ajudam muito nessa sensibilização. Eu acho que seria importante sempre pensar, ok, eu tenho esse projeto social, eu tô com essa ideia, é isso que eu acredito, que eu quero levar pro mundo, é esse o bem que eu quero fazer, mas as pessoas precisam ser tocadas. Como fazer isso? Como? Eu não tenho as respostas perfeitas, né? A gente também tá buscando isso todo dia. Mas fica de ideia, assim, de ideia de segunda, talvez de primeira. Tragam pessoas, conversem com as pessoas, entrem em contato cara a cara, assim, né? Tipo, com quem tá vivendo isso, ou com as realidades que tu quer apoiar. Levando isso para a área de negócios, uma das coisas que são ensinadas nos cursos de vendas é para contar histórias e dar exemplos, porque a partir do momento que tu traz um exemplo, a pessoa ela vai se sensibilizar e ela vai acreditar mais no teu produto. Mas para muito além do produto, quando a gente está falando de pessoas e de vidas, cara, não tem como tu não te sensibilizar vendo uma atleta transplantada e ouvindo da história dela, o quão foi importante a doação de órgãos em toda a trajetória, não tem como tu não te sensibilizar. Então, tu trazer essas histórias para dentro das empresas, para dentro das escolas, para as comunidades de alguma forma é essencial.
Não, só para complementar rapidinho, só para complementar da nossa experiência pessoal com isso, micro parênteses. Foi muito louco ver na cara das crianças ali, pré-adolescentes. Tudo bem, nos ouviram, a gente deu um jeito de engajar, a gente tenta falar de um jeito que não seja totalmente, completamente chato, nem aí jogo, competição e etc. Mas o momento que eles param e ficam chocados e, tipo, brilha o olho é quando a gente traz o transplantado, é quando a gente traz a irmã do Edu, é quando a gente traz a pessoa que tá justamente pra falar, assim, e é louco ver na cara da pessoa como aquilo sensibiliza muito mais do que qualquer... Tu contando a história já faz... A gente começa falando do Edu, a nossa fala sempre, porque daí já a pessoa fica, como assim? Poderia ser o meu colega de colégio? Sim, poderia, às vezes é. Mas trazer a pessoa mesmo que tava ali é, tipo, dá um brilho no olho, dá um fator uau, que é, tipo, inigualável, assim, das coisas que a gente vê, reações ao vivo, assim, que eu tenho visto. Desculpa, desculpa. Não foi nada. E, cara, vocês são incríveis. Olha o que vocês fazem. Vocês fazem toda uma adaptação de linguagem, criam jogos, criam N maneiras de comunicar a importância de doação de órgãos, seja para qual público for. Então, poxa, é muito além de uma iniciativa social. Vocês têm um mega hiper projeto e ideias de segunda que vocês ficam implementando o tempo todo e viram ideias de primeira. Então, meus parabéns. Mas outro ponto que eu queria puxar, viajando um pouco e fazendo até um comparativo, né? Até o momento a gente falou mais do social como fim, mas eu também queria trazer um pouco do social como meio, que é algo que está se popularizando muito entre as marcas, que é tu usar ESG no teu trabalho e aí tu tornar ele mais positivo, né? Mais ecológico, sustentável. E também da questão das marcas estarem vendendo com a etiqueta de social. Por exemplo, a Renner lançou uma coleção de calça jeans feminina que tem um rastreador. E nesse rastreador tu consegue ver desde a época que o algodão foi plantado até o final da fabricação do jeans que tu tá usando. E para além disso, tem a Natura, que também tá o tempo todo reflorestando, tem a Farm, que planta 1000 árvores por dia, todos os dias. Então, mesmo que as marcas não tenham o social como fim, elas estão dando um jeito de inserir ele como meio. E uma ideia de segunda que eu queria construir junto com vocês, porque eu não consegui construir sozinha, fiquei bem instigada, é sobre o mundo da moda. No mundo da moda é muito difícil a gente ter peças por um valor acessível e que venham com esse viés de terem sido fabricadas de um jeito sustentável. Então, podemos comparar, por exemplo, a Shein com a Farm. A Farm, que eu acabei de falar, que tem toda essa ação de plantar 1000 árvores todos os dias, e a Shein, que a gente sabe que explora o trabalho de forma errada, com produtos com bastante plástico, que não é biodegradável. Então, como que a gente torna a indústria da moda um lugar mais acessível para todos, mas que continue contendo a sustentabilidade como essência? Vocês têm alguma ideia de segunda? Larguei a bomba. Eu acho que o que me veio muito, eu acho que a gente pode construir em cima disso, é essa questão de reutilizar brechó. Isso me surgiu bastante. A Renner comprou um brechó, né? Tem um brechó que uma das marcas que a Renner tem a Ashua, tem a Kamikado, tem a Yukon, e eles têm um brechó, se eu não me engano. Posso estar dando uma fake news, gente, mas eu realmente acho que tem. Se não, tu acabou de dar uma grande ideia. Renner, Cola aqui. @MartinaV. Mas eu acho que a partir disso talvez alguma coisa. Então, reutilizar coisas que já existem, né? Não criar novas coisas. É porque um pilar da reciclagem tem os 3 R's, os 4 R's, reutilizar, reduzir, reciclar, e aí o mais, se não me engano, né, também essa não é minha área, o mais sustentável é a reutilização, né, não é nem a reciclagem, não é nem pegar a mesma matéria-prima e transformar numa outra coisa, é usar aquela mesma coisa, de alguma forma, enfim, de novo. Eu acho que tem muito esse movimento, não só nos brechós, mas nos... Como que é o nome quando a pessoa refaz uma roupa com pedaços de outras roupas? Tem um nome isso. É, um remake, mas tem um nome, agora me fugiu. Mas... Putz, eu queria a palavra. Enfim.
Mas eu acho que é difícil, tu colocou a grande bomba, assim, bem que a gente queria a solução, daí de repente todos nós estaremos ricos já. Mas eu acho que começar por uma preocupação já é muito importante, né? Ter essas marcas engajadas com isso e ter marcas que estão pensando isso desde o início. Eu conheço uma marca chamada PAC, que tem um processo super sustentável do início ao fim, e ela até produz, a dona, conteúdo sobre isso, que eu acho muito admirável. Só que no Brasil e no mundo isso ainda é um processo muito caro, né? Tu garantir a sustentabilidade, rastreabilidade dos processos. Então, como fazer isso de forma acessível? Aí é o grande X da questão. Não sei se vocês têm mais alguma ideia. Não, eu acho que o ponto aqui daí talvez vá para uma coisa mais profunda, que é que a gente não precisa consumir tanto e as coisas poderiam ter mais qualidade e durabilidade. Era só isso. Conectando com isso das histórias, né? Que a Nath até falou ali, a maioria dos projetos, eles acabam tendo como um vetor inicial algum tipo de história. E me veio, não sei se vocês já viram Friends, ou já viram tudo, ou para quem tá escutando já viu, que tem um episódio que o Chandler e o Ross, eles estão escolhendo um smoking para eles alugarem. E aí, eu não lembro para qual ocasião. Eu acho que era o casamento do Chandler e da Mônica, não sei. A essa altura. Não, mas a essa altura não tenho. Até merece, desculpa, mas. E aí tá, o que acontece? Eles ficaram. Aí a brincadeira do episódio ali é que eles começam a disputar os smokings disponíveis com base em quem usou ele. Ou seja, com base na história daquela roupa. Então, um era do Batman, o cara que fez o Batman. Outro era do 007 e tal. E aí eles acabam alugando, respectivamente, esses blazers. E acho que o Ross pega o que o Chandler queria, do 007, enfim. E aí fica todo um rolê assim deles usando aquele smoking e tendo aquela história por trás. Então isso pode daqui a pouco estar vinculado ao lance dos brechós, que estão já muito em alta, mas de ter aquela história de uma pessoa normal, digamos assim, não precisa ser uma famosa só para fazer essa divisão aqui rasa, mas de modo que, seu Jair, ou sei lá, eu sou... A Gabi usou essa calça nos 15 anos dela e aí foi um dia muito especial porque ali, sei lá, eu dei meu primeiro beijo, não sei. E aí tu olha aquilo, cara, que curioso, também me chamo Gabi, já tinha gostado da calça, vou levar, sabe? E talvez atrelar isso das histórias e aí conectando com uma ideia de segunda que eu trouxe aqui, que é uma das ideias de tipo, vamos fazer um dia e tal, que é um marketplace, né? Hoje tem brasileiro, tá todo mundo. Não sei se o brasileiro ama marketplace ou se o mundo inteiro acha que a gente ama marketplace, porque cada dia tem um novo, alguém trazendo um novo para cá. Daqui a pouco a gente nem sabe se a gente gosta ou se a gente está sendo obrigado a gostar. Mas é que é um marketplace de doações. Então, no mesmo lance ali que eu falei do início do projeto que a gente fez lá na pandemia sobre postar os livros para alguém comprar com a doação, meio que seria essa ideia aplicada no sem nicho, pode doar o que tu quiser, todo mundo. O de ponta vírgula ou qualquer outro projeto pode se cadastrar lá para receber esses valores de compras e poder doar de tudo lá, desde algo sem significado, mas principalmente coisas com significado, que pode ser da roupa que alguém aí sim famoso utilizou e não precisa esperar uma enchente para de repente tendo enchente também vai fazer, lógico, não precisa esperar uma enchente para chegar e, vou doar essa, eu sou jogador tal, vou doar essa camiseta autografada. Não, segunda-feira vou botar ali. E não é para leiloar, não, vou botar por 500 conto, que seja. Alguém comprou, é 500 conto que já vai pro de ponto a vírgula, que seja, ou para outro projeto que está cadastrado e te escolhe. É um marketplace, todo mundo doa o que quiser. Aí influencia, olha o potencial disso em relação a influenciadores, né, que pode estar, ao invés de jogar num brechó, ela usou aquela jaqueta e vou botar aqui a jaqueta que ia falar Virgínia, mas sei lá, a Malu Bode, olha, influenciadores de moda, a da Bota lá então, né, e coisas disso, de vincular a história à peça de roupa, que às vezes faz ela
literalmente dar vida, assim, à peça de roupa, de modo que ela possa viver mais. Vou dar uma viajada aqui, eu acho. O que acontece? Você estava falando dessa coisa de contar a história do produto e daí ele tem mais valor e a gente vê que isso é um fato. Aí eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, de um post. Nossa, eu vi há um tempão, tá? Então é uma coisa meio fonte TikTok, mas faz todo sentido com a realidade, então a gente encontra esse dado depois, porque, se eu não me engano, tem um estudo que fez essa brincadeira de, tipo, tentar vender um produto sem história nenhuma e tentar vender o produto com o contexto de onde é que ele veio, como é que foi feito, enfim, de um país lá que é especialista nisso, que é um produto pintado historicamente. E esse post que eu vi, se eu não me engano, era uma coisa de cerâmica, assim, um patinho de cerâmica pintado. E aí era tipo, tá, o que eu quero com esse pato de cerâmica? E daí contava toda a história dele por trás e eu ficava, é incrível esse pato de cerâmica. E daí eu fiquei pensando nisso, será que eu falo da história do pato de cerâmica e tal? Aí tu falou do marketplace, e aí eu fiquei pensando e conectando com essa história de como sensibilizar, e aí eu já comecei a imaginar, porque o que acontece? O que é esse pato de cerâmica pra mim? É muita experiência do museu. Então, se eu entro num museu e eu vejo um troço lá que tem um pato de cerâmica, eu penso, tá, o que eu quero com o pato de cerâmica? Aí tu para e lê a explicação do pato de cerâmica ou do quadro e tal, e tu pensa, puta, muito foda o pato de cerâmica, na real. E aí eu já fiquei pensando, e se a gente fizesse, até a ideia aqui, de ponta vírgula, ou outras instituições tiverem interesse, entre em contato com a gente, estamos planejando aqui ao vivo. Fazer uma exposição, como se fosse um museu, então de peças, ou de peças que remetam a um órgão, de repente, no nosso caso. E aí, tipo, tá, o que eu quero com essa peça aí, azar? E aí, explicando um contexto, não, isso aqui é um órgão muito valioso, porque tantas pessoas no Brasil precisam, e blá, 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 só que falando das causas sociais, assim, então não só falando daquela peça, ou não só falando daquele produto, não só contando uma história para vendê-lo necessariamente, mas para sensibilizar, então conectando todas as coisas aqui, o marketplace com a sensibilização, com o museu, com o pato. Pensei nisso aqui, assim, ideia de segunda. Fala do Bentley. Essa história é boa, essa história é muito boa. A gente tem um post no de ponta vírgula sobre isso, bombou muito na época, acho que a gente até refez já. Mas basicamente o Chiquinho Scarpa, que é um ricaço, nem sei se ele tá vivo ainda, acho que não. Mas o Chiquinho Scarpa é um cara muito rico e teve uma época, muito tempo atrás, que ele fez um grande estardalhaço de que ele ia enterrar o Bentley dele, que é um carro muito caro, no jardim dele, porque era o bem mais valioso que ele tinha na vida, e ele queria enterrar na casa dele. Aí se criou toda uma história em volta, tipo, que absurdo, ele vai enterrar um carro, que coisa ridícula. Imprensa, daí ele fez todo esse momento, ele fez um estardalhaço, todo mundo na casa dele, todo mundo filmando, ele começou, enterrou o Bentley, e daí no meio do processo do enterramento do Bentley, ele parou, enfim, e foi lá e falou que todos os dias as pessoas estavam enterrando coisas muito mais valiosas que aquilo, que eram seus órgãos, e foi uma campanha de doação de órgãos, assim. E isso foi um contexto. Eu lembro que quando eu começou de ponto a vírgula, eu tava no almoço falando com os meus pais sobre isso, e o meu irmão, que nunca falou sobre doação de órgãos, falou: bah, e aquele negócio do Chiquinho Scarpa? E eu, hã? Aí eu fui ver e ele lembrava, sabe, dessa história. Então, que ele leu uma vez, um tempão atrás, e marcou muito. Então, acho que isso é muito legal. Isso dos contextos me lembrou uma cena de Sex and the City, que a Charlotte, a hora que ela trabalha numa galeria de arte, e tem um dia um cara tá lá, um rockstar lá, um cara meio babacão, assim, e aí ele passa pela parede, tem um extintor de incêndio pintado de branco, só que é um extintor de incêndio mesmo. E ele fala assim, quanto é que é essa obra pra Charlotte? E ela fica tipo, não, é um extintor de incêndio. E como o contexto pode criar muito essas coisas, né? Acredito, então, que a gente possa encerrar, assim, com esse otimismo, com essa série de ideias de segunda, que a gente já começou a falar no início, tudo embolando aqui, conversando bastante, trazendo um pouquinho desde o trabalho de vocês, mas de ideias de futuros trabalhos, de futuras colaborações, collabs, enfim, né? E agradecer, então, a audiência de todo mundo. Lembrando que a gente está no Spotify em vídeo, no YouTube, fazendo corte nas redes sociais aí também. Interage conosco e traga, então, a sua ideia de segunda também, de segunda categoria para projetos sociais e vinculados ao Brasil. E agradecer vocês, meninas, pela participação, também em nome de todo o grupo, né, que eu sei que tem, como eu falei, muito mais gente aí envolvida aí, e vocês podem até citá-los aqui. E novamente agradecer, deixarem as palavras finais. Eu acho que, bom, a gente que agradece, né, assim, enquanto instituto, a gente tá cada vez mais querendo estar nesses lugares, nesses momentos. Mas tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho que é bem importante falar,
que é um contexto da doação do porquê a gente fala que é tão importante falar, né? Que é que no Brasil, vou tentar ser bem rápida, assim, a doação de órgãos, ela é consentida. Então, diferente de outros países em que ela é presumida, né? Ou seja, se pressupõe que todo mundo é doador, a menos que tu manifeste vontade contrária, ou enfim, alguma impossibilidade. No Brasil, a doação é consentida, então quem vai permitir que a doação se efetive na prática, ali na hora, é a tua família. Então, por isso que a gente fala sobre a importância de falar com os seus familiares, porque vão ser eles que vão responder por ti. E a gente sabe que, enfim, se em algum momento alguma coisa acontecer, eles vão pensar, né, óbvio. Mas se tiveram manifestado ali, conversado algum dia sobre isso, manifestado alguma vontade, provavelmente vai ser levado em consideração. Acho que é isso. Falem sobre doação de órgãos com suas famílias. Muito obrigada aí, Felipe, pelo papo de segunda. Pegou outro. Ideia de segunda. Não, eu queria agradecer também pelo convite. A gente adora, né, falar sobre isso. Se deixar, a gente fica mais 2 horas aqui só proseando. E, assim, obrigada de coração pelo convite. A gente fica abertos aí a qualquer dúvida, qualquer galera que quiser trocar uma ideia com a gente. Tu tem uma instituição, um colégio, qualquer coisa assim, e quer falar sobre isso, quer trocar uma ideia informal, vamos fazer uma reunião. Fale com a sua família sobre a doação de órgãos, cria o teu projeto no Instagram de uma vez por todas, tira do papel, esse é teu sinal, hoje é o dia, cria esse Instagram. E agradeço muito, gente. É isso aí, doem sangue também. Exatamente isso que eu ia falar, que era o que estava faltando. Doem sangue, aproveitem o Junho Vermelho, doem sangue e marquem o @ do De Ponto a Vírgula. Se vocês forem de Porto Alegre, vocês podem levar a confirmação ali de que vocês doaram no Sabor de Luna e vocês vão receber uma meia luna de Ramon e queijo, então aproveitem. E é isso, muito, muito obrigada, gente. Agradecer novamente as gurias do De Ponto a Vírgula e todas as outras pessoas que estão por trás desse projeto incrível que todos os dias coloca coisas boas no mundo. Então, te sinta incentivado. Como as gurias falaram, esse é o teu sinal para criar o teu projeto social, seja no Instagram, seja na tua comunidade. É só colocar a ideia de segunda para fora e ir aos pouquinhos que ela vira, sim, uma ideia de primeira categoria. Então é isso, pessoal. Agradeço pela audiência e segundou!